Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. A nossa videoaula de hoje é para falar sobre os sistemas lineares 2x2. Bora estudar, galera! Pessoal, vamos tratar desse assunto partindo dessa situação problema. O Augusto está desempregado e por isso ele recebe esse auxílio emergencial aí pago pelo governo federal. Imaginamos aí que ele vai lá no banco para sacar parte desse auxílio, né? Vai lá sacar R$ 90 e o caixa eletrônico só dispunha de cédulas de 10 e de R$ 20. Aí vem a pergunta, como que pode ser feita a distribuição das cédulas, dessas notas, a fim de totalizar os R$ 90 que o Augusto está sacando lá no caixa eletrônico, né? Vamos usar aqui a equação linear para nos ajudar a desvendar aí essa situação problema, beleza? Vamos representar aí o número de cédulas de 10 por x, a incógnita x, e o número de cédulas de R$ 20 a gente vai estar chamando de y. Tranquilo? O que a gente pode estar fazendo, né? A gente, para determinar esses valores de x e de y, pode estar montando essa equação. Essa equação que a gente chama de equação linear. Olha aí, né? O valor da nota de 10 vezes a quantidade de notas de 10, mais o valor da nota de 20 vezes a quantidade, o número de cédulas de 20, tem que totalizar aí R$ 90. E isso, essa equação aí, é o que a gente chama de equação linear, e é com ela que a gente vai estar montando depois os nossos sistemas lineares, beleza? Não só com essa, né, mas com pelo menos mais uma equaçãozinha. Mas no momento que a gente precisa definir isso, a gente tem uma situação problema que pode ser desvendada, né, que pode ser solucionada através do uso do que a gente chama de equação linear. Generalizando, né, aí, o que é uma equação linear? Equação linear nas incógnitas x1, x2, xn aí, é todo tipo de equação, é toda a equação, aliás, né, do tipo A1x1 mais A2x2 mais ANxn igual a B. E aí a gente já fica meio de cabelo em pé, né? Peraí, é x1, x2, A1, A2, o que é isso, professor? Pessoal, o A1, o A2, até o AN aí, são coeficientes, certo? Assim como também esse termo depois da igualdade, são coeficientes, são números reais. Igual o 10 que a gente está vendo aqui, o 20, o 90. Esse 10 seria o A1, né? Vamos dizer assim. Esse 20 aqui seria o A2. E o 90 seria o B, que inclusive é chamado de coeficiente independente, de termo independente. Ele está ali independente das incógnitas. Aí é que vem, né? Incógnita x1, x2, mas aqui o professor está usando x, está usando y. Bom, na verdade a gente tem aí equação que pode trazer o x1, o x2 e o x3 como incógnitas, mas também pode trazer xy, pode trazer xyz, pode trazer aí x, y, z e t, certo? O detalhe é que para ser equação linear, o que a gente tem que ter são essas incógnitas de grau 1. O que é isso, professor, que o senhor está falando de grau 1? Significa que a gente não vai ter aqui nas equações lineares um x elevado ao quadrado, um y elevado ao cubo, um z elevado ao quadrado, certo? Isso aí não caracteriza uma equação linear. Outra coisa que a gente também não vai ver nas equações lineares são letras incógnitas aqui se multiplicando. De repente aqui um zx, ou então um yx, ou então um yz. A gente sempre vai ter a equação linear com esse formato, com esse tipo aqui. Um coeficiente real, um número real, junto com uma incógnita, que a gente pode estar usando essa simbologia do x1, x2 para indicar incógnitas distintas, incógnitas diferentes. Mas o mais comum mesmo a gente vai ver é o uso aí de xyz, de xyz e t, beleza? Tá aqui, exemplos de equações lineares, formato de equações lineares. Um contra-exemplo aí, né? Um exemplo que não seria de equação linear,
Por exemplo, x ao quadrado mais, sei lá, yz igual a menos 4. Isso aqui não caracteriza uma equação linear. Ela possui aqui uma incógnita com expoente 2, ela possui um produto de duas incógnitas. Isso não acontece aí nas equações lineares. Anotem esse trecho importante aí, hein, pessoal? Bom, aqui a gente tem, né, então, o que é e o que não é uma equação linear, mas o que nos importa é encontrar a solução dessa equação linear, né? Solucionar o problema do Augusto lá. Quantas cédulas de 10, quantas cédulas de 20 vai totalizar aí os R$90. E aí uma maneira que a gente pode utilizar para responder isso é construindo aí uma tabelinha, né? Porque na verdade o que a gente precisa então é uma sequência de valores reais aí, uma sequência de números reais, que quando a gente substitui aí no lugar de x, no lugar de y, no lugar das incógnitas, a gente encontra uma solução, encontra aí uma sentença verdadeira. Por exemplo, se eu considerar que o número de cédulas de R$10 é 1 e o número de cédulas de R$20 é 4, e substituir aqui na nossa equação, no lugar do x eu colocar 1 e no lugar do y eu colocar 4, se isso aqui der uma sentença verdadeira, então significa que aquilo ali é uma solução da nossa equação linear. Quando a gente tem uma equação linear solta desse jeito aqui, é assim que a gente vai encontrar a solução dela. E realmente, né? 10 vezes 1 aí mais 20 vezes 4 vai dar 10 mais 80, 90. Então, o par ordenado aí 1 e 4, 1 para x e 4 para y, seria uma das soluções da nossa equação linear. Porque a gente pode ter outra. A gente pode ter, por exemplo, o número de cédulas de R$10 é 3, o número de cédulas de R$20 também é 3. E aí, se eu fizer essa conta aqui, né? 30 mais 60 também é 90, também é uma sentença verdadeira. E por conta disso, o par ordenado, 3 e 3, seria também outra solução. E a gente tem outras, né? Não vai ficar parado só nisso aí, não. Olha para você ver, se eu pegar 5 e 2, se eu pegar lá 10 vezes 5, 5 cédulas, 5 notas de R$10, mais duas notas de 20, né? Duas cédulas de 20. Então, 20 vezes 2 também totaliza R$90, também é verdadeiro. E aí a gente tem que os pares ordenados 1, 4, 3 e 3, 5 e 2, 7 e 1, 9 e 0, são aí as soluções dessa nossa equação que trazia aí o problema do Augusto sacando dinheiro no caixa eletrônico. Vamos com mais uma equação linear aqui. Pede para obter 3 soluções, né? Pelo menos 3 soluções aí dessa equação x menos 3y igual a menos 2. O x e o y aí sendo números reais. Vamos lá, para a solução, galera, a gente começa adotando valores quaisquer para x. Eu vou aqui escolher 1, 0 e 7, mas você pode escolher o valor que você quiser. O detalhe é que à medida que você escolhe o x valendo 1, você pode ir lá na nossa equação, substituir, né? No lugar do x você vai colocar 1 e termina de resolver agora deixando a incógnita y. E aí, se a gente resolver isso daqui, eu vou ter menos 3y igual a menos 2 menos 1, beleza? O 1 aqui, né? Passando o negativo. Então, eu teria menos 3y igual a menos 3. Se eu dividir os dois membros da equação aí por menos 3, vamos fazer isso daqui, né? Dividindo os dois lados por menos 3, então eu teria y igual a 1. Ou seja, quando x é igual a 1, a gente conclui aí, resolvendo a nossa expressãozinha, que o y também vai valer 1. E esse seria aí o primeiro par ordenado que representa uma das soluções dessa equação linear. Como eu disse, né? A gente não tem só uma solução, não. Vamos lá, vamos pegar agora o x valendo 0, né? Resolver essa equação novamente, mas agora com o x valendo 0. Então, nós teríamos 0 menos 3y igual a menos 2. Eu teria menos 3y igual a menos 2. Esse 0 ali é elemento neutro, né? Não vai fazer diferença. Se eu dividir por menos 3 o primeiro membro e por menos 3 o segundo, então eu vou ter y
Fazendo o jogo sinal, menos 3y por menos 3 dá mais y aqui. E menos 2 por menos 3, fazendo também o jogo de sinal, né, a gente vai ter ali 2/3. Não dá uma divisão exata, dá uma dízima periódica ali, inclusive. Pode deixar na forma fracionária mesmo, né? Beleza? Então, se o x vale 0, a gente conclui aí que o y vai ter que valer 2/3 para que essa equação aqui, né? Se a gente substituir os dois valores, para que essa equação aí resulte em uma sentença verdadeira. E aí eu vou dizer que o par ordenado 0 e 2/3 é a outra solução, é uma outra solução da nossa equação linear. Por último, colocando ali um x valendo 7, vamos lá? Ficaria 7 menos 3y igual a menos 2, menos 3y igual a menos 9, né? Já juntando esse 7 que vai passar para lá negativo, dividindo aqui todo mundo por menos 3 novamente, eu vou ter aí que o y é igual a 3. Se o x vale 7, o y vai ter que valer 3. E realmente, se eu colocar lá, né? X igual a 7, menos 3 vezes 3, resulta no menos 2. Por quê? Porque fica 7 menos 9. E 7 menos 9 realmente é menos 2. Olha aí, o outro par ordenado, a outra solução dessa equação linear. Pessoal, que fique claro aí, ó. Na verdade, a gente pode escolher qualquer valor real para x, né? Qualquer número que você queira aí, fracionário, decimal, e calcular o valor de y correspondente, obtendo essa solução aí que nos leva a perceber, né? Nos leva a concluir que são infinitas as soluções. Aqui a gente tem 3, mas se você adotar infinitos valores para x, você encontrará infinitos valores para y. Olha aí como você encontra aí, então, a solução de uma única equação linear. Beleza? Pessoal, trazendo o Augusto de novo aqui para o nosso debate, agora ele sacou R$70 lá naquele caixa eletrônico, em outro caixa eletrônico aí, em outro dia, e agora eu sei que ele recebeu 10 notas. Agora a gente já sabe a quantidade de notas que ele recebeu. No problema anterior, lembra que a gente ficou lá tentando resolver, descobrindo as combinações, né, de quantas notas de 10, quantas notas de 20. E agora o saque também vai ser feito apenas com notas de 5 e de 10. O que eu quero é perceber aí qual dessas alternativas, né, está correta. Dentro dessa situação problema, qual que seria a alternativa correta. E agora, a gente não vai ter só uma equação linear. Agora, com esse probleminha, a gente vai poder montar duas. E aqui entra o que a gente chama de sistema. Sistema linear 2×2, fazendo uso aí de duas equações lineares. De novo, a gente vai lá determinar, né, que x é o número de cédulas de 10, o y agora vai ser o número de cédulas de 5, né, de notas aí. E ao invés de ter só uma equação, a gente vai ter duas, para montar o nosso sistema 2×2. É o sistema com duas equações, com duas incógnitas. Agora eu vou ter uma equação para o valor sacado e uma equação para a quantidade de notas. As equações seriam essas, né? Se você pegar 10 vezes x, 10 vezes a quantidade de notas de 10. 10 é o valor, né? X é a quantidade de notas desse valor. 5 vezes y, 5 é o valor da nota e y é a quantidade de notas de 5, tem que dar 70. E se eu pegar a quantidade de notas de 10 mais a quantidade de notas de 5, vai dar 10. E aí? Esse sistema linear, esse sistema de equações, a gente viu, né, técnicas no ensino fundamental para resolver. A gente pode, por exemplo, começar aqui multiplicando por, sei lá, vamos multiplicar por menos 5. E aí vamos entender por quê, né? Por que o professor está escolhendo justamente multiplicar essa de baixo por menos 5, criando esse novo sistema de equações aqui, ó, onde a equação de baixo vai virar menos 5x, vai virar menos 5y, menos 50. Isso aqui é para a gente usar o famoso método da adição, já apresentado em anos anteriores, onde a gente simplesmente adiciona mesmo as duas equações. Eu somo a equação de cima com a equação de baixo. E olha por que eu escolhi justamente multiplicar por menos 5, né? Porque quando eu fiz isso, vai dar para cancelar aqui, ó, o 5y positivo com o 5y negativo. Uma outra coisa que você poderia ter feito era multiplicado por menos 10. Se você tivesse multiplicado por menos 10, aí iria aparecer aqui menos 10x, né?
onde você poderia cancelar o 10x com o menos 10x. São técnicas que já vimos anteriormente que nos ajudam a chegar nisso. A gente somando ali agora, né, 10x positivo com 5x negativo, 5x, né? Somando valores ali de sinais opostos, na verdade a gente subtrai. A mesma coisa aqui, ó, somando valores de sinais opostos, na verdade eu vou subtrair 70 menos 50. 5x igual a 20, eu obrigo o x a ser 4, né? Afinal de contas, 5 vezes 4 dá 20. E não se esqueça que o que a gente está encontrando aqui é o número de cédulas de R$10. Acabamos de descobrir que o Augusto sacou 4 cédulas de 10. Como ele sacou 10 notas, né? Fica fácil saber então que as de 5 foram 6. Mas resolvendo ali na equação inicial lá da quantidade de notas, essa equação x mais y igual a 10, se a gente substituir o x por 4, eu também vou chegar aí que o y é igual a 6. O que eu posso concluir, né? Que o Augusto recebeu aí desse caixa, né? Sacou aí no caixa eletrônico 2 notas de 10 a menos do que as que recebeu de 5. Concorda? Se as de 10 aí foram 4 e as de 5 foram 6, então as de 10 foram 2 a menos, 2 notas a menos. Olha aí, hein? Sistema linear 2x2, um assunto que já é conhecido por vocês, né? A gente está aqui agora só incrementando mais algumas informações. Bom, de maneira geral, a gente pode dizer aí que um sistema linear 2x2, nas incógnitas x e y, lembrando, né, que a gente pode também usar lá aquela linguagem do x1 e x2, lembra disso? Na definição de equação linear, uma outra simbologia que pode ser usada é o x1 e x2 aí para diferenciar essas duas incógnitas. Mas o mais comum é usar o par x e y. Então, um sistema linear nas incógnitas x e y é um conjunto de duas equações lineares em que x e y são as incógnitas de cada uma dessas equações. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Mais um sistema linear 2x2. Esse sistema aí que pode representar, por exemplo, essa situação aqui, ó. Uma moça andando aí na beira-mar, né? Encontra um quiosque, vendendo lá 3 águas de coco mais 2 sanduíches por 30. Então, a gente pode estar ali indicando dessa maneira, né? 3 águas de coco mais 2 sanduíches. Então, x seria o que aí, né? O valor da água de coco e o y, o valor do sanduíche. Porque aqui na resposta final eu tenho o valor pago, né? R$30. Se pega 3 águas de coco, 2 sanduíches, R$30. Lá na outra parte da placa a gente tem lá que 2 águas de coco mais 1 sanduíche totaliza 17. Então tá aí uma equaçãozinha linear que traduz essa situação, né? Já que é o que a gente está fazendo desde o começo da aula, tentando pegar situações reais e traduzir para equações e agora inclusive montando sistemas com essas equações. O que eu poderia fazer aqui, né? Se eu já for adicionar, usar o método da adição direto aqui, não vai haver cancelamento, né? Não tem como cancelar o que a gente está vendo aqui nesse sistema. Mas se eu multiplicar de baixo por... Vamos lá, vamos multiplicar de baixo por menos 2 e ver o que vai acontecer, né? Olha o novo sistema. Multiplicando de baixo por menos 2, vai virar menos 4x, vai virar menos 2y, menos 34, que é o que a gente está vendo lá. Se eu adicionar, né? Adicionar essas duas, cancelando ali o mais 2y com menos 2y, a gente vai ter aí menos x igual a menos 4. Concorda? 3x somado com menos 4x fica um x negativo. E o 30 com menos 34, a gente tem aqui o maior módulo negativo, né? Olhando para esses dois números, o maior módulo seria negativo, por isso que deu negativo aqui. Mas é só multiplicar essa equaçãozinha por menos 1 e eu vou ter que o x, que representa aí o valor da água de coco, não se esqueça, é 4. A água de coco aí, pelo que a gente está vendo, custa R$4. Para descobrir o sanduíche, pega uma equação qualquer aí. Vamos pegar o 3x mais 2y igual a 30. Vamos pegar a de cima mesmo. Tranquilo? 3x mais 2y igual a 30. Substitui o x lá por 4. Deixa o 2y, né, porque é o que eu estou tentando descobrir. Substitui só o x por 4 aqui na nossa equação. E aí eu vou chegar lá. 2y igual a 18, então o y vale 9. Ou seja, o conjunto solução dessa equação, né, que a gente pode até representar assim, é o par ordenado 4 e 9.
4 sendo o valor da água de coco e 9 sendo o valor do sanduíche. Se eu pegar esses valores e substituir lá nas equações, né? Colocar o x valendo 4, colocar o y valendo 9, estou simplesmente tirando as incógnitas e colocando o número real que a gente descobriu. Se eu resolver, realmente vai dar o 30 e vai dar o 17. Beleza? Então, por isso que a gente tem certeza que essa seria a única solução possível aí para o nosso sistema linear. Né? É a única solução. É 4 e 9. A gente está chamando essas equações de equações lineares, esse sistema aí, né, de sistema linear. Por quê, né? O que linear? Por que a palavra linear está aparecendo aí? Aqui agora a gente vai fazer uma interpretação geométrica destas duas equações que traz aí essas incógnitas x e y, né, cuja solução é um par ordenado. É par ordenado que remete aí ao plano cartesiano, estão lembrados? É isso aí. A gente vai perceber que, na verdade, se eu pegar... Vamos pegar o GeoGebra aqui, para digitar essas duas equações. Se eu pegar e digitar a primeira equação lá, 3x mais 2y igual a 30, né? As equações que representam aí o probleminha da água de coco e do sanduíche. Olha lá, o GeoGebra me dá uma linha, me dá uma reta. Tá aí, equação linear, né? A equação da linha, a equação de uma reta. Olha a outra. Né? 2x mais y igual a 17 também. Ficou da mesma cor ali. Deixa eu trocar aqui para uma outra cor para não ficar tão parecido. Mas é isso. Entendam que a gente chama de equação linear, de sistema linear, porque geometricamente o que teremos são linhas. Linhas que no caso dessas duas equações se cruzam, né, se interceptam ali no ponto 4 e 9 que, peraí, 4 e 9 era a solução daquele sistema que a gente viu ali, hein? O 4 era o preço da água de coco, o 9 era o preço do sanduíche, né? Par ordenado 4 e 9. Olha que curiosidade, hein? A gente então pode resolver esse sistema aqui, pode encontrar a solução dele, representando as retas de cada uma das equações, né? As linhas de cada uma das equações no plano cartesiano. Pessoal, e eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, a equação 1, essa reta em vermelho, essa linha em vermelho, se a gente olhar só para ela, né? Se a gente olhar só para essa equação linear, lembra que a gente tem várias possibilidades de resposta? Olhando só para ela, não estou olhando para o sistema não. E realmente, ó, se eu olhar para a linha vermelha, esse par ordenado ali, ó, o par ordenado 6 e 6, ele é uma das possíveis soluções da equação. Eu poderia ter ali uma água de coco custando R$6 e um sanduíche custando R$6. Porque aí, substituindo, né, 3 vezes 6 mais 2 vezes 6, eu chegaria no resultado 30. Concordam? 18 mais 12 realmente daria 30. É isso, por isso que surge essa reta, porque a gente tem várias possibilidades de resposta, vários pontos que indicariam a resposta daquela equação 1. Olha um outro ponto aqui, bem destacado para a gente, né? Tem outros pontos aqui, mas fica difícil de descobrir, né, o par ordenado ali. Eu precisaria dar um zoom aqui e tal, e a conta ficaria chata. Estou pegando só os números inteiros mesmo, né? Os preços aí, os valores inteiros. Se eu pegar nessa equação 1, o par ordenado 8 e 3, e substituir lá, né? 3 vezes 8 mais 2 vezes 3, estou olhando para a equação 1, hein? Que fique claro. Por isso que eu estou ali 3 vezes 8, mais 2 vezes o 3. Será que vai resultar em 30 também? Claro, né? Vai ser 24 mais 6. 24 mais 6 é 30. E aí, vocês percebem que uma equação linear pode ter vários pares ordenados aí como resposta. A outra equação ali também, se a gente olhar, ó, a equação 2, que está em verde, deixa eu até colocar uma cor verde aqui para facilitar. Ela tem ali o par ordenado 6 e 5 como uma das possibilidades de resposta. Par ordenado 6 e 5. Realmente, se eu substituir lá, ó, 2 vezes 6, agora olhando para a equação 2, hein? Para a equação cuja reta é a verde ali. 2 vezes 6, 6 é o valor de x, 5 é o valor de y. 2 vezes 6 mais 5 dá 17.
Claro, né? Olha lá, 12 mais 5 realmente totaliza aí 17. Então, olhando as equações isoladamente, eu tenho várias possibilidades de resposta. Mas, para solucionar esse problema, né, em específico, que trazia lá 3 águas de coco com 2 sanduíches a R$ 30 e 2 águas de coco e um sanduíche a 17, para essa situação, aí a gente só tem uma solução possível, que vai atender as duas ao mesmo tempo, que é ali aquele ponto, a interseção 4 e 9. Tá aí, a gente então pode interpretar geometricamente aí um sistema de equações como um par de retas no plano cartesiano. Quando as retas se cruzam, né, a gente tem a solução do sisteminha. A solução do sistema, então, aqui pode ser dada através dessa figurinha. Essas duas retas R e S aí se interceptando no ponto que é a solução. A gente pode, inclusive, agora falar em classificação do sistema. A gente fez a interpretação geométrica e a partir disso aí a gente pode estar classificando o sistema. Se você vê aí que, né, na hora que representa graficamente a gente tem duas retas se cruzando, a gente tem um caso de sistema possível e determinado. A gente pode escrever SPD, sistema possível e determinado. É aquele sistema que quando você soluciona ele, você tem lá um par ordenado que atende às duas equações. Por isso que ele é possível e determinado. Você consegue determinar a resposta. É possível encontrar essa resposta e você consegue determinar ela. Mas a gente também pode ter um sistema como esse daqui, que quando a gente soluciona ele, vamos lá, vamos usar novamente aí o método da adição, né? Se eu multiplicar o de cima aí por menos 2, multiplicar a equação, né, de cima por menos 2, vou até indicar isso daqui, o que vai acontecer? Né? Vai virar menos 2x, vai virar mais 4y, vai virar menos 10, a equação de cima. E quando a gente soma as duas, olha essa equação que surgiu, hein? 0 vezes x mais 0 vezes y igual a menos 3. Espera aí, hein? Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Como é que 0 somado com 0 vai resultar em menos 3? Olha que coisa esquisita que surgiu aqui nesse sisteminha. Né? A gente está vendo que isso aqui vai dar uma falsidade, ó. Vai dar 0 no primeiro membro e menos 3 no segundo. Se eu interpretar isso aí geometricamente, se eu jogar no plano cartesiano, olha como que vão ficar as retas. Você vai ter duas retas paralelas, duas retas que não se cruzam. Significa, pessoal, que aqui a solução desse sistema é um conjunto vazio. A gente não tem um par ordenado como resposta. As retas não se cruzam em nenhum ponto, então não vai ter um ponto em comum para as duas equações lineares, para as duas retas. Isso aqui é o que a gente chama de sistema impossível, SI. O anterior SPD, né, era possível, a gente conseguia determinar a resposta, possível e determinado, e agora eu tenho em mãos um sistema impossível. Graficamente, geometricamente, o que a gente tem são duas retas paralelas. Resolvendo o sistema, o que a gente tem aqui é essa igualdade falsa, né? Eu vou ter um 0 igual a menos 3. Isso aqui é uma falsidade. Se é uma falsidade, então não tem solução. Não tem como eu colocar... vamos colocar um valor aqui, né? Sei lá, vamos colocar menos 3 e do outro lado vamos colocar 0. Se eu pegar e multiplicar 0 vezes menos 3, mais 0 vezes 0, vai dar menos 3? Claro que não, né? Aqui qualquer valor que eu colocar para x e para y, o primeiro membro vai zerar. Então isso aqui é um sistema impossível. Vai acontecer de ter sistemas aí que ele não tem uma solução que atenda às duas equações. Se você olhar para as equações isoladamente, você tem soluções. Olhando só para essa equação, você vai ter ali possibilidades de resposta. Você pode pensar, por exemplo, no par ordenado 1 e menos 2. Se eu colocar 1 no lugar do x e colocar menos 2 no lugar do y, aí eu teria uma resposta, né? 1 mais 4 dá 5. Mas é uma resposta que só serve para a equação de cima. Se você substituir 1 e menos 2 na de baixo, não vai dar. Beleza? Bem tranquilo aí, então, o que é um sistema impossível. Pessoal, vamos com mais um sistema aqui para caminhar para o fim da nossa videoaula. X mais y igual a 1 e 2x mais 2y igual a 2. Para usar o método da adição, vou de novo multiplicar aqui por menos 2 e fazer surgir um novo sistema, né?
Só que agora olha o que aconteceu. Em cima deu menos 2x, deu menos 2y, deu menos 2. E aí se a gente somar, né, vai todo mundo ali se cancelar, inclusive o menos 2 com o 2 aqui. Concordam? E aí eu tenho essa equação em 0 vezes x mais 0 vezes y igual a 0. A vontade é grande de vir e falar que o conjunto solução seria o par ordenado 0 e 0, né? Inclusive dentro de um parênteses aqui. Só que cuidado, hein? Na hora que você fala isso, volta lá e substitui nas equações. Então você está falando que 0 mais 0 dá 1. Não é bem assim não, hein? Na verdade, o que a gente vai perceber aqui é que quando resolvendo o sistema a gente chega nesse tipo de equação, 0x mais 0y igual a 0, representando aqui geometricamente, representando graficamente, eu vou ter duas equações cujas retas coincidem, são retas coincidentes. Quando a gente digita lá no GeoGebra x mais y igual a 1, e depois vai lá e digita 2x mais 2y igual a 2, as retas ficam uma sobre a outra, vamos dizer assim, as retas coincidem. E aqui é um caso onde a gente vai ter então todos os pontos das duas retas em comum, né? Todos os pontos que pertencem à reta da equação x mais y igual a 1 pertencem também à reta de equação 2x mais 2y igual a 2. Isso aqui é um caso de sistema que a gente chama de possível. Você tem respostas possíveis ali? Com certeza, mas é indeterminado. A gente não consegue determinar qual é a resposta única. Existem infinitas soluções. Esse par ordenado aqui, por exemplo, né, que é o par ordenado 0 no x e 1 no y, se você substituir lá, 0 mais 1, com certeza dá 1. Se você substituir embaixo, né, 2 vezes 0 mais 2 vezes 1, certamente dá 2. Mas esse outro par ordenado, né, que é o par ordenado 1 e 0, ele também é solução. Afinal de contas, se eu colocar lá, ó, invertendo ali agora, vai dar na mesma, né? 1 mais 0 é igual a 1. 2 vezes 1 mais 2 vezes 0 também vai dar 2. E esse aqui são só dois pares que servem como solução para esse sistema. Se eu for pegando pontos aqui, pegar o ponto aqui que liga, sei lá, o 0,5, né, com o 0,5. Substituindo lá, né, o meio com o meio, vai também ser solução. Por isso que ele é indeterminado, é um sistema que possui infinitas soluções. Há várias possibilidades de valores aqui para o x e para o y, que quando eu multiplico e somo, resulta em 0. Beleza? Então tá aí, hein? A gente tem o sistema SPD, possível e determinado, o SI, sistema impossível, e agora o SPI, possível e indeterminado. A gente pode até fazer um resuminho aqui então, né? Sistema linear 2x2. Ele pode ser um sistema possível ou então impossível. O possível é aquele que tem solução e o impossível é aquele que não tem solução, cujas retas são paralelas, né? No caso do possível, então, ele vai se dividir em determinado ou indeterminado. O determinado são das retas concorrentes, que tem lá aquele ponto em comum, que é a única solução do sistema. E o indeterminado são as retas coincidentes, uma reta sobre a outra, e por conta disso a gente vai ter infinitos pontos como solução, infinitos pares ordenados. Beleza? Tá aí. Bom, falamos bastante aí, então de equação linear, de sistema linear, praticamente uma revisão de tudo que você já viu em anos anteriores, com alguns aprofundamentos aqui, e agora é partir para a nossa lista de exercícios, beleza? Então valeu, obrigado e até a próxima.